de abril de 2024 trouxe episódios que até os mais pessimistas não poderiam imaginar. O Rio Grande do Sul, praticamente todos os 497 municípios foram afetados de alguma forma pelas enchentes históricas. E dentro desse contexto, que, por exemplo, para os porto-alegrenses não era tão distante, visto que em 1941 a capital dos gaúchos sofreu com uma enchente que invadiu boa parte do seu centro histórico. E é daqui, exatamente da sede do Correio do Povo, na Rua Caldas Júnior com a Andradas, no coração de Porto Alegre, que eu, Mauri Xavier, comando essa edição especial do Direto ao Ponto. E para essa edição, vamos falar um pouco sobre esse prédio e também sobre essa história, que está aqui na Rua Caldas Júnior, 219, sede do Correio do Povo. Esse prédio sofreu duas enchentes. Em 1941 e em 2024 viu novamente as águas entrarem nessa estrutura. E eu estou aqui com o diretor-presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas. Marcelo Dantas, obrigada. Eu que agradeço pelo privilégio. E também com o diretor de redação, Telmo Flor. Telmo, obrigada. Sim, obrigado também por estar aqui. Para a gente recontar um pouco desses episódios que aconteceram há um ano atrás. Esse podcast faz parte de uma série especial que relembra um ano da enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. Então, sem mais demora, vamos ao que interessa. No dia 3 de maio de 2024, nós três estávamos neste prédio e acompanhamos aí alguns dos momentos históricos e também cheio de incertezas. Presidente, como é que é pensar naquele dia 3, agora há quase um ano, sendo que o senhor havia chegado aqui 5, 6 meses antes ao Rio Grande do Sul? Nós, nesse momento, é um alívio, né? Porque nós vemos aí que mesmo com a tragédia, com o Correio do Povo tendo sido afetado tanto aqui como na sua gráfica, nós continuamos firmes, continuamos como um veículo de credibilidade. É lógico, aprendemos muito com o que aconteceu, mas fica aquele sentimento de que, olha, não vou sentar e chorar, tem que fazer do limão a limonada, é o que a gente está procurando fazer. A resiliência, que é a palavra, né? Palavra que de ordem do momento. Então, a resiliência do povo gaúcho e também dos colaboradores do Correio do Povo foi de suma importância para que o veículo continue aí a sua trajetória. Vai fazer agora em outubro 130 anos e que continue a sua trajetória por mais 130 e mais do que isso, que é o que nós desejamos. Naquele dia 3 de maio, para contextualizar, nós já estávamos acompanhando as chuvas intensas e todo o processo de transbordamento de rios e de arroios que vinha acontecendo no interior do estado, com equipes, inclusive, em campo. Porém, naquele dia 3 foi um pouco simbólico, né, Telmo? Porque a gente acompanhava aqui da sacada do prédio aquilo que poderia quase parecer inimaginável, né? Sim. Que era água avançando. Nós vimos já de uma semana de muito intensa, principalmente de alertas. O Correio do Povo alertou a população gaúcha sobre o que viria, o que estava acontecendo e o que viria a acontecer. Já fazia algumas semanas que vínhamos alertando, e naquele dia 3 a nossa capa já evidenciava o que nós já prevíamos, né? A capa só tinha uma palavra, né? Dilúvio, né? Que era o que estava acontecendo sobre o Rio Grande do Sul. E sim, para nós aqui foi um dia em que as sacadas do nosso prédio, nós ficávamos a cada 10 minutos, alguém ia lá olhar a subida da água que vinha
a partir do Rio Guaíba, né? Subindo pela Calda Júnior, no primeiro momento na rua de frente ao Banrisul e até chegar aqui ao nosso prédio, né? Isso foi difícil para todos nós, porque muitos, inclusive apesar dos alertas, tinham uma esperança de que não chegasse ao ponto que chegou, né? Mas infelizmente aconteceu e nós estávamos nos esforçando para fazer o nosso trabalho, mas principalmente para garantir que pudéssemos continuar trabalhando nos outros dias, porque por mais que as condições se tornassem adversas a nós, nosso jornal, o primeiro prédio a ser atingido foi o nosso prédio do 4º Distrito, onde fica a impressora do jornal. Logo depois nós vimos que a sede ia ser atingida e tratamos de fazer o possível para que continuássemos fazendo a nossa missão de levar informação para as pessoas. Isso foi bastante difícil mesmo naquele dia, principalmente essa noção de que seríamos atingidos diretamente e os colegas também, as pessoas que aqui trabalham também, atingidas também, e que mesmo assim tinham que se manter firmes na missão de levar informação. Isso conseguimos, né? Hoje a gente pode, como disse o seu Marcelo, né, falar na resiliência, mas eu vejo também hoje quase uma espécie de renascimento, não só do Correio do Povo, mas a gente vê o Rio Grande do Sul voltando a crescer, as pessoas a trabalhar. Hoje eu estava conversando com uma amiga que estava comentando que a mãe dela, que faz aniversário no dia 13 de maio, né, faz questão de comemorar o fato de estar vivo. Essa é uma realidade para muitos gaúchos. Muitos gaúchos arriscaram a vida. Nasceu 2 vezes, né? Estão renascendo. E talvez isso explique um pouco esse ímpeto de crescimento, de renascimento, de esforço que está sobre o Rio Grande do Sul, né? Não só sobre nós. Só pontuando, o Correio do Povo, no final do ano de 2023, também foi atingido pela primeira enchente lá no início, lá na sua gráfica, que lá não como em maio, né? Como entrou em maio, que ali foram 2. Lá em setembro entrou na nossa gráfica uma lâmina ali da água de 3 a 4 dedos. Chegou a pegar na máquina ali a água. Mas eu acho que ali foi um pré-anúncio, né? Pré-anúncio para preparem-se que vai chegar. O senhor falaste muito bem, presidente, 3, 4 dedos. Qual foi o nível que a água chegou no nosso parque gráfico aqui na Voluntários da Pátria? Em maio. Agora em maio. Passou de 2,5 metros. Teve um grupo, para quem está nos escutando, né, para ter uma dimensão que depois que a água parou, de uma certa maneira estabilizou e toda a parte de resgate já estava, né, dentro do possível solucionada, boa parte do território gaúcho. Uma equipe teve lá com um barco, né, que os barcos já não eram mais necessários para resgate, para poder verificar, e teve que entrar pela janela, que era a única forma, né, possível pela altura da água, dar um pouco dessa dimensão. Pela janela do segundo piso. Do segundo piso. Né? Nós conseguimos um jet ski emprestado com um amigo nosso, que estava fazendo essa parte de salvamento, né, das pessoas. E aí ele conseguiu, colocamos uma pessoa da nossa redação aqui que foi averiguar lá como é que estava a condição do parque gráfico. E essa pessoa nos trouxe imagens. Assim, quando eu vi as imagens, eu disse, não. Eu até tinha um pensamento de que a água não vai corroer, não vai consumir tudo que tinha, porque a água chegou a máquina tem 4 metros de altura, a água chegou a 2,5 metros da máquina. Então pegou uma boa parte da máquina, a parte de baixo toda da máquina, ela ficou tomada pela água. Então
essa água não tinha não era Não só era só H2O. água, não era H2O. Tinha nós temos a beneficiadora ali vizinha ao Parque Gráfico de sal, e um dia antes da inundação da água chegar, tinha uma montanha de sal. E esse sal foi todo diluído na água, fora os produtos químicos que desceram das cidades e os produtos químicos que nós tínhamos mesmo no Parque Gráfico, que são necessários para a são operação. necessários e que são bem armazenados, mas decorrentes da enchente que teve, não tem como ficar armazenado. Isso o próprio papel. Nós tínhamos lá 33 ou eram 36 toneladas de papel. Isso virou uma pasta de celulose que para tirar foram 2 semanas. Depois que secou, ficou mais complicado. Para tirar foram 2 semanas com o trator tirando de dentro o papel. O nosso parque gráfico foi tão afetado a ponto de estar praticamente irrecuperável, né? O que aconteceu lá. E vamos lembrar que o nosso colega, o Jonatas, esteve lá já usando um jet ski depois que não havia mais tanta urgência de necessidade de equipamentos para salvar pessoas, etc. Porque nós, no primeiro momento, como toda a população gaúcha, ficou voltada ao salvamento, né? Ao salvamento de pessoas, ao esforço para minimizar os danos que as pessoas sofreram, né? E aqui no prédio também, nós fomos, nesse prédio sede aqui do Correio do Povo, nós também fomos profundamente afetados, né? Especialmente no nosso térreo, mas as condições em que a população do centro, as empresas passaram a viver foram muito difíceis por semanas, porque não havia energia elétrica, não havia água, e isso atingiu a empresa, atingiu também as pessoas e a capacidade de operar, né? No dia 3 de maio, para quem está nos escutando, né, que foi o dia que a água realmente entrou dentro da cidade de Porto Alegre, para além dos muros, né, que a gente tem aqui como visível pelas nossas sacadas, enfim, pela nossa entrada. Nós deixamos esse prédio em torno das 9 da noite daquele dia, que já tinha um processo todo de evacuação no centro, que era exatamente na expectativa de que nós pudéssemos voltar no dia seguinte, né, mesmo com um cenário um pouco pessimista. Naquele primeiro momento, a água não ia chegar. Esse foi, eu acho, que uma das frases que eu mais ouvi durante toda a cobertura da enchente foram de relatos de pessoas dizendo: eu achava que não ia subir. Todo mundo achava que não ia chegar. No dia seguinte, o senhor esteve aqui dentro. Estive. Foi no dia... Eu, pessoalmente, tinha uma esperança de que não acontecesse a necessidade de evacuação total do prédio, certo? Eu passei a sexta-feira resistindo aqui, o seu Marcelo testemunha, e ele determinou a evacuação da empresa em decorrência que, abre aspas, aconteceu, né? Ficaram um grupo muito pequeno. Porque estava acontecendo, então nós ficamos aqui no primeiro piso já, alguns de nós, fomos poucos, né? Você inclusive, mas eu tinha uma esperança de que quando saímos, eu ainda disse, eu comentei assim, quem sabe a gente volta amanhã, e alguém do grupo, né, disse, a gente disse a mesma coisa quando na pandemia, quando também disse, não, vamos ficar fora 2-3 dias, né, quando tivemos que passar meses, né, a maior parte de nós, nem todos, mas a maior parte de nós ficou meses longe da redação, né, que é o habitat natural do jornalista, né. O alagamento ao prédio, né, da sede do Correio do Povo, dentro de todo esse processo de água recuar, de também houver uma limpeza e um acesso mínimo, né, foram-se aí mais de 3 semanas, nós mesmo dentro da redação, que fica no segundo andar, ou no segundo piso, melhor falando, do prédio, que não foi atingido. Mesmo assim, havia outras necessidades, como a própria questão, né, de energia elétrica, enfim, da limpeza que teve que ter
né, no primeiro andar, então também foi um processo aí bem longo. Mas, presidente, eu queria ouvir do senhor que entrou aqui dentro do prédio, né, nem eu nem o Thelma estivemos aqui dentro naquele período inicial. A gente, pelas imagens, era muito impactante, né, imaginar o quanto a água tinha subido em tão pouco tempo, principalmente. Quando eu tinha a mesma percepção que o Thelmo citou, que era de a água não vai chegar e depois de algumas horas vai escoar e nós voltamos à vida normal. Quando eu parei o carro, que eu desci a ladeira ali da Caldas Júnior, que eu fui chegando próximo, que eu vi a água ali mais de 1 metro, foi um impacto assim, muito grande. E só que nós havia a necessidade de entrar no prédio para retirar alguns equipamentos para montar uma redação numa sala que nos foi cedida pelo CIE, e nós precisávamos dos equipamentos para poder fazermos essa sala, ou melhor, essa redação, para podermos seguir com o nosso produto, informando, né, nosso fim de informar a população. Então, mesmo assim, eu quando fui impactado em ver a água onde ela chegou, em perceber que não ia escoar tão facilmente, que ia demorar, e aí a gente... Acho que esse é um ponto que dá um corte, né, de lógica de pensamento talvez vou voltar amanhã para daqui a pouco não sei quando. Não vai voltar ao normal. Quando volta, e você fica meio que num limbo, né? Eu vou trabalhar onde? O que eu vou fazer? O que vai ser da empresa? O que vai ser dos colaboradores? Porque a primeira coisa que nós fizemos foi entrar no grupo que nós temos, todos os colaboradores do WhatsApp, e orientar os colaboradores que, lógico, nós temos que continuar com o nosso trabalho, que é informar a população, mas sem nos tornarmos mais um problema para as equipes de salvamento, né? Sem colocar ou nos colocarmos em risco de vida para poder fazer, porque eu sei como é que é a função de jornalista, eu conheço bem. A gente corre para o problema, ao né? invés de você correr do problema, você corre para cima do problema para poder ver e fazer o furo e pegar ali aquela notícia. Então, como eu conheço como são os jornalistas, eu procurei entrar no grupo e dizer, gente, por favor, faça o seu trabalho. Eu sei que todo mundo está correndo, está dando o jeito como pode ser dado, mas, por favor, eu peço sem se colocar em risco, sem fazer algo que vá colocar a sua vida em risco, no momento tão delicado que o Estado todo, não era só Porto Alegre, o Estado todo estava passando por isso. Tem um ponto que eu acho que é bem importante, né, da gente ressaltar, porque gravar esse programa não é falar só sobre nós, empresa, nós, colaboradores, mas sim para falar do desafio da comunicação propriamente dita, porque a gente, outros grupos, outros veículos também foram impactados, por exemplo, aqui mesmo em Porto Alegre, a sede da Zero Hora também foi impactada, não tanto tempo, mas também foi. E eu me lembro muito, né, então, porque a gente, na pandemia, a gente teve que se reestruturar, mas dessa vez a gente teve realmente que reestruturar tudo de N maneiras, né? Porque foi primeiro a nossa condição no prédio, por exemplo, em que estavam os nossos servidores, os equipamentos principais, etc., se tornaram inacessíveis e inoperantes, né? Em decorrência da falta de energia, da própria água, etc., né? O que não aconteceu na pandemia. Na pandemia, nós pudemos transitar de forma a, por exemplo, distribuir os equipamentos. Na enchente não houve essa possibilidade, as pessoas foram atingidas também diretamente, também tiveram que se deslocar de suas residências, né, como é o teu próprio caso, né, que teve que sair da casa, foi para casa da mãe, depois para cá, e sempre trabalhando, né, sempre tendo que trabalhar. Aliás, isso é um ponto importante a destacar. Dia desses, uma revista nacional me fez
pediu uma entrevista, e falando sobre isso, sobre, vem cá, mas como é que foi o trabalho para conseguir que as pessoas trabalhassem, etc. Não houve essa dificuldade aqui no Correio do Povo de tentar convencer alguém a trabalhar ou de insistir. Pelo contrário, o que o seu Marcelo acabou de colocar aqui, e da minha parte também, nós tivemos que até conter o ímpeto, a coragem, muitas vezes excessiva, de colegas, em que praticamente todas as pessoas se apresentaram para trabalhar, mesmo em condições muito difíceis pessoalmente. Alguns, vamos lembrar, a nossa chefe de reportagem teve seu bairro todo inundado, ela teve que ser salva pela Defesa Civil. Ela foi deslocada para outra região do estado, ela chegou lá num dia, no mesmo dia à noite ela estava ligando, se colocando à disposição para trabalhar, e trabalhou lá na região. Remotamente, né? Remotamente, né? Arrumou um computador com alguém, pegou, porque nós não tínhamos acesso aos nossos próprios equipamentos, ela também não. Outras pessoas, como o nosso presidente aqui, veio aqui no prédio carregar equipamentos nas costas também, né? Como sem contar as equipes que estavam presas, né? Que foi até a edição anterior que a gente fez esse podcast, foi exatamente contar os nossos colegas ilhados que estavam cobrindo e também estavam ilhados. Não conseguiram regressar. E aí ficaram cobrindo. O colega que ficou isolado em uma outra região do estado, em que passou a cobrir aquela região, ou seja, o Correio do Povo não deixou de trabalhar nem um dia, nem uma hora, pelo contrário, trabalhou muito. E sim, toda a comunicação brasileira se envolveu diretamente com isso. Nós gaúchos temos que ter também o reconhecimento do esforço que se fez, não só da população brasileira, de apoiar a população gaúcha, né? Mas mesmo também os meios de comunicação que também vieram para cá. Foram milhares, literalmente milhares de jornalistas do Brasil e de outras partes do mundo que vieram para cá. Essa nossa esquina aqui do jornal, que não é à toa que é a esquina da comunicação, em que se visualizava muito bem a área alagada da cidade, virou quase uma redação ali, né? O que tinha de gente, chegava no todo dia, encontrava uns colegas do Brasil inteiro ali, né? E foi eternizado numa fotografia que ganhou um prêmio internacional ano passado, sim, que é exatamente a nossa esquina. E tem uma questão, claro, isso varia um pouco se a gente vai pensar de cada empresa e cada família e cada condição que se impõe, mas tem uma característica no nosso caso muito forte, que eu acho que perpassa exatamente a fala de vocês, que é como a informação foi importante, o produto informação, né? Porque existiu muita fake news, né? Se existe fake news para outros assuntos, como é que não existiria fake news nesse momento? Mas como o nosso trabalho foi ainda mais importante para poder exatamente orientar as pessoas sobre o que fazer, sobre o que não fazer da melhor maneira e da maneira mais responsável. Eu tenho 2 relatos dessa importância aí. O primeiro foi, eu me lembro que nós entramos aqui no prédio e não tinha energia, não tinha nada, então a primeira coisa que eu precisava era de um gerador, e o gerador do prédio não poderia ser, porque ele estava ligado diretamente na rede de energia do prédio. Então, a minha solução era buscar um gerador pequeno. Tentamos alugar, não conseguimos. Eu fui numa loja que vende esses equipamentos e entrei na loja. Eu estava com crachá, me lembro até hoje, estava com roupa toda de borracha, aquele com jardineiro. botas de jardineira, aquelas jardineiras, né, que chamam, e com um crachá. E escolhi o gerador, peguei e tal, levei no caixa. Quando cheguei, os vendedores, tinham uma turma de vendedores, e eles olharam e disseram: você trabalha no Correio do Povo? Eu disse: sim. Aí disse: olha, vocês estão de parabéns, porque mesmo nós vendo que vocês foram atingidos, vocês estão... tudo que nós estamos acompanhando e sabendo a respeito dessa enchente, nós estamos sabendo por intermédio do Correio do Povo. Aí, aquilo ali já... Garantiu até um desconto. Garantiu um desconto, inclusive. O segundo relato foi após a enchente, no evento que nós estivemos com o pessoal da Cosan. E aí a importância da história ser bem documentada e bem guardada.
Um dos dirigentes da Cosan nos procurou nesse evento e fez o relato de que eles buscaram os arquivos do Correio do Povo, do que tinha acontecido na enchente de 41, para poder tomar balizamento do que ocorreu após a enchente de 41, em termos de doenças, em termos de problemas que foram surgindo ali após, e usaram o nosso acervo do que aconteceu em 41 para poder tomar esse balizamento, para poder tomar as atitudes antes do que elas viessem a ocorrer. Isso para nós, para mim, como gestor da empresa, e tenho certeza que também para toda a equipe que se empenhou muito, é uma equipe campeã, porque é uma equipe que está de parabéns, que não nega fogo mesmo nas dificuldades. Para nós é uma satisfação de poder enxergar e ter esse feedback de que o trabalho está sendo feito e bem feito. Eu agora vou dar um relato pessoal, né? Porque a gente... Jornalista, normalmente, o mais importante é não ser o jornalista a notícia, né? E a gente se viu numa situação que foi a revista Piauí, né? Logo no 3º dia, tendo ciência, comentário entrou em contato, teve uma gentileza, na verdade, né? Muito grande de querer saber como é que nós estávamos. E eu me lembro que a nossa situação ainda era aquela coisa assim, nossa, como é que eu ainda vou ter tempo para falar sobre isso? Eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Enfim, foi feito um relato, né? Foi feito esse registro pela revista Piauí, que fica, né, o agradecimento, porque eu achei muito correto, enfim, todo o relato que foi feito. E aquilo acabou circulando, né? Tomou uma dimensão. Eu me lembro da quantidade de relatos que eu recebia, porque para quem estava acompanhando, nós estávamos trabalhando normalmente, né? Foi muito interessante receber mensagens de muitas pessoas que achavam que nós estávamos operando, né, dentro de uma certa normalidade, vamos dizer assim, e ao ver aquilo, o impacto foi muito grande. Desculpa, não, por favor. Você falou sobre a questão das fake news, que o papel, por óbvio, o papel da imprensa como a nossa, a imprensa com responsabilidade social, foi muito grande no combate às fake news. E isso não era uma tarefa menor, né? Há poucos dias houve um evento organizado aqui pelo Exército, pelo Comando Militar do Sul, era uma espécie de balanço das operações que o Exército fez, que liderou, na verdade, mas envolveu as Forças Armadas, chamava Taquari, né? Que eles chamavam de Operação Taquari, e que foi um apoio fundamental para todo o Rio Grande do Sul, no salvamento de pessoas, etc. E os militares também, relatando quais foram os grandes adversários deles, foram, sim, a chuva, sim, as dificuldades logísticas determinadas por isso, mas as fake news, elas tinham o condão de atrapalhar, de tomar tempo, se não bem cuidadas, né, se não combatidas, de deslocar recursos essenciais, né? Tudo isso, as fake news atrapalhavam muito, e o trabalho da imprensa de desmontar essas fake news foi fundamental para que os militares pudessem se concentrar no trabalho de salvar pessoas, de salvar vidas, de salvar patrimônios. Até foi isso que o Exército fez em primeira instância, né? E nós também estávamos nessa missão também de ajudar a salvar vidas, informando com qualidade, com credibilidade. Também estávamos fazendo um papel de ajudar o Estado a sair dessa situação que afetou profundamente, como você disse no início, todos os municípios do Rio Grande do Sul. Acho que às vezes fica lembrando, né, de todos os contextos e roteiros, e o quão desafiador, porque mesmo, né, até nós fomos perguntados, né, Thelmo, há alguns dias atrás, sobre estamos preparados para uma próxima, e fica aquela sensação de que a gente nunca vai estar preparado o suficiente, mas, né, o jornalismo está aqui exatamente para isso. Vocês ouvintes que estão nos acompanhando, então, falar um pouco
da história, né, do jornal é também falar um pouco da história desses acontecimentos, desse maio, que também não é só maio, né? Nós delimitamos aqui como uma data, que é o 27 de abril, que foi o dia que começou com as chuvas mais fortes no Rio Grande do Sul, a contar essa trajetória um ano depois. Todo esse especial está no hot site especial dentro do próprio Correio do Povo, www.correiodopovo.com.br/enchente. É possível acompanhar tanto com fotos como com reportagens especiais também. E tem um detalhe que nós discutimos bastante, como trazer e recuperar esse material de novo, que foram as 16 edições não impressas, né? Um simbolismo para nós poder falar delas, porque nesse período que nós estávamos, né, sem sede, sem os nossos servidores e também sem o nosso parque gráfico, nós tomamos uma decisão como empresa, que foi manter a edição, né? Então, quer dizer que, independentemente de como o nosso leitor e toda a sociedade tinha acesso à edição, como se ela fosse impressa, e todas elas estão ali disponíveis. E, inclusive, né, vou aproveitar para... A gente teve um reconhecimento muito grande no final do ano passado, porque o trabalho dessas 16 edições, que envolve toda a redação e todos os profissionais do Correio do Povo, ganhou o primeiro lugar no Prêmio Dari, que foi um reconhecimento para nós também muito importante, mas é desafiador, né, a gente trazer mais essa trajetória conosco. Além dessas 16 edições, a gente ainda fez mais 6 edições com uma sede improvisada, e depois a gente voltou. Estamos com um parceiro hoje para viabilizar essas impressões que seguem todos os dias. E para os nossos ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui, a gente também deixa, né, agora o nosso encerramento. Telmo, Olha, que está se segurando para falar. Não, eu realmente espero que os nossos ouvintes continuem conosco, porque também são nossos leitores, nossos navegadores da internet. Enfim, né, nós estamos reafirmando a cada dia com o nosso trabalho o nosso compromisso com o Rio Grande, o nosso compromisso com os leitores, que foi estabelecido já há quase 130 anos, né? E esse episódio da enchente serviu, antes de tudo, para reafirmarmos esse nosso compromisso com o nosso trabalho, com o esforço da nossa equipe, de reafirmar o compromisso de estar junto aos gaúchos, né? Levando informação correta, com credibilidade, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Presidente. Agradecer, né? Agradecer à população aí, aos nossos ouvintes, que também são nossos leitores, nossos assinantes, e que, como você citou, as capas das 16 edições que não foram impressas, infelizmente, devido à condição maior que nós tivemos aí, né? A impossibilidade maior. Eu recomendo que procurem ver essas capas, que são lindas. As capas tragicamente lindas. Tragicamente. Mas lindas, são lindas as capas. E manter, reafirmar, como o Telmo disse, o compromisso do Correio do Povo, que é de informar com credibilidade, procurar apurar bem a notícia antes de soltar, antes de dar a notícia para a população, que é um perfil, ou o perfil que o Correio do Povo tem aí, e que com toda certeza é por causa desse perfil e também por causa do trabalho de todas as equipes que vieram dos 130 anos para cá, até a que está hoje trabalhando aqui no Correio, manter essa como devo dizer, esse compromisso com o nosso leitor, de informar com responsabilidade, apurando bem e dando o que é fato, mas não procurar informar, mas não deformar nem formar a opinião. Deixa o leitor, ele forma a opinião dele, lendo e vendo o que é de fato o que ocorreu, o que o Correio do Povo está dando. Perfeito. Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam. Essa edição do podcast do Direto ao Ponto é especial, relembrando
os acontecimentos há um ano aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou Mauri Xavier e até a próxima.